Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 18. Acompanhe com fé a palavra do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém? Deus nos criou para viver ao seu lado eternamente. Esse era o plano. E sempre foi o plano de Deus. Mas Adão escolheu virar as costas para Deus. Adão preferiu abraçar ao pecado e, por conta disso, a morte passou a ser uma realidade enfrentada por todos nós, os descendentes de Adão. É por isso que nós não sabemos lidar muito bem com a morte. Porque nós não fomos criados para morrer. A morte, nós não fomos projetados para morrer. Nós temos enorme dificuldade em encarar, por exemplo, a doença, a dor. Nós temos dificuldade em lidar com a velhice, as forças indo embora, a vista indo embora, a audição. Cada dia que passa, estamos mais próximos da morte. Temos muita dificuldade em lidar com a perda de entes queridos, temos dificuldade em lidar com o luto, quando já perdemos os entes queridos. E até mesmo temos dificuldade em lidar com a nossa própria morte. O que fazer em momentos assim? Em momentos em que a morte está diante de nós. E o que não fazer? O que dizer em momentos assim? Ou o que não dizer? No que nós podemos nos apegar diante da morte e o que não podemos nos apegar? Será que há alguma esperança para aqueles que morrem? Será que existe alguma saída para a morte? Será que é possível viver nesse mundo sem ser assombrado pela morte? É possível vencer a morte? E então desfrutarmos do propósito para o qual nós fomos criados, viver eternamente diante de Deus? É possível isso? Bom, foi para responder perguntas assim que Paulo escreveu esse texto aqui. Porque os tessalonicenses, eles ouviram o evangelho da boca de Paulo por pouco tempo, 3, 4 semanas. Os judeus que não creram, não gostaram, e começaram a perseguir aqueles irmãos, a ponto de chegou o momento em que Paulo teve que fugir da cidade, porque senão iam machucar os crentes em Tessalônica. Então, em cuidado por eles, ele teve que sair. Só que não deu tempo de falar tudo que eles precisavam ouvir sobre a fé cristã. 1 ano se passa, Paulo está longe. Nesse período de 1 ano, a perseguição continua. Alguns crentes, daqueles recém-convertidos em Tessalônica, morrem. Talvez por causas naturais, a velhice, doença, um acidente. Mas também talvez por causa da perseguição, nós não sabemos. Sabemos que crentes morreram nesse 1 ano. E uma coisa é certa, os tessalonicenses não sabiam lidar com a morte. Pelo menos numa perspectiva cristã, não deu tempo de aprender. Aliás, a pergunta dessa noite é: nós sabemos lidar com a morte? Você sabe lidar com a morte? Como é que crentes em Jesus lidam com a morte?
Como é que crentes em Jesus lidam com a morte de outros crentes? E outros que não são crentes? E como é que crentes em Jesus encaram a sua própria morte, que é iminente, ela chegará? A menos que Jesus volte antes. Bom, todo crente em Jesus tem duas certezas. Só ele tem essas duas certezas, mais ninguém. Duas certezas diante da morte nesse mundo. A primeira certeza está nos versículos 13 e 14. Por crermos em Jesus, temos esperança diante da morte. Por crermos em Jesus, temos esperança diante da morte. Olha o que dizem os versículos 13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Paulo e os seus companheiros, aqueles que pregaram o evangelho em Tessalônica, começam esse assunto aqui sobre a morte, lembrando quem todos eles são. Como começa o versículo 13? Irmãos. Nós somos membros da família de Deus. Todos nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus. Então, logo de cara, só essa palavrinha nos informa de que tudo que Paulo vai falar a partir de agora só vai fazer sentido, só vai fazer efeito na vida de quem crê e confia em Jesus. Quem é irmão, quem se submete a Jesus com fé. Portanto, se você ainda não fez isso na sua vida, considere fazer isso ainda hoje, para que tudo que você vai ouvir nessa mensagem também seja verdade na sua vida, porque é verdade na vida de todo aquele que crê em Jesus. Irmãos, irmãos o quê? O versículo 13 continua: não queremos que vocês sejam ignorantes. Não queremos que vocês ignorem. Não queremos que vocês deixem de saber. Saber o quê, Paulo? A verdade a respeito dos que dormem. Essa palavrinha, dormir, é, nesse contexto, uma palavra usada, era usada naquela época, hoje ainda a gente faz isso, é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem, uma forma polida, educada, de você se referir a uma coisa desagradável, mas sem perder o sentido daquela coisa. E no caso aqui, ele está falando dos que morreram. Você não chega para alguém e fala: fulano morreu. O que a gente fala? Fulano descansou, está com o Senhor. Essa é uma forma de linguagem chamada de eufemismo. E Paulo está usando do eufemismo aqui. Ele está se referindo aos crentes que morreram, não que estão dormindo, porque dormindo vai acordar daqui a pouco. Ele está falando de gente que morreu. Ao contrário daquele ditado popular, quando o assunto é morte, a ignorância não é uma bênção. Porque Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. A vontade de Paulo era revelar aos Tessalonicenses a verdade a respeito da morte. Há 4 significados práticos para nós aqui. O primeiro é que nós precisamos encarar esse assunto. Não dá para fugir da morte. E nós temos de encarar a morte com o propósito de sair da ignorância, porque fugir do tema não resolve nada. Na verdade, só piora as coisas, como a gente vai ver nesse texto. Se você não gosta muito desse assunto, que é meio fúnebre, bom, Paulo escreveu um texto só para você. Não quero que você seja ignorante quanto a isso, você precisa saber a respeito disso. Não dá para fugir. Segundo significado disso para nós é que nós só podemos ter certeza do que acontece após a morte, se Deus, que foi o nosso e é o nosso Criador e sustentador da vida, nos revelar. Não dá para saber o que acontece depois da morte, se Deus não disser. E Deus só revela isso através da Escritura, a palavra dele. Nenhuma outra fonte é confiável. Porque naquela época e hoje, há muitas outras fontes que dizem o que acontece após a morte. Nós temos homens comuns dizendo: bom, se ele está aqui vivo, como é que ele sabe o que acontece após a morte? Mas ele está falando: eu fui no inferno 10 vezes, devia ter ficado lá. Tem gente que fala o que vai acontecer, mas sem escritura.
Também não podemos confiar em profetas contemporâneos, não podemos confiar no espiritismo, não podemos confiar em religiões espalhadas por esse mundo, não podemos confiar em demônios, porque eles também vão falar sobre a morte. Não podemos confiar nem em anjos, se eles nos aparecerem. Nós só temos a Escritura. Porque quem é que garante que eles estão falando a verdade para nós? Quem é que garante que o que está sendo dito é verdade, ou é apenas uma mentira para me enganar e me desviar da palavra de Deus? Só Deus. Só Deus pode dar certeza sobre o que acontece depois da morte. E é por isso que Paulo está dizendo esse texto. Terceiro significado é de que a melhor notícia da noite é que Deus não esconde essas informações de ninguém. Por isso que esse texto está aqui na Bíblia. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, por isso eu vou dizer. O que acontece após a morte não é algo obscuro que só os entendidos, só os iniciados na seita pós-morte que sabem. Não. O que acontece após a morte, Deus revelou. Está na Escritura. Deus oferece a saída da ignorância a todos nós. Basta ouvir o que Ele está dizendo. Basta crer no que Ele está dizendo. Conheço uma pessoa que não acredita no que Deus diz na Escritura. Ele prefere dar ouvidos a um outro livro que supostamente foi inspirado por anjos. Mas quem garante isso? Ninguém garante. Esse livro Deus garante. Então está aqui, para todo mundo. É só ouvir. Quarto significado é que é por isso que nós precisamos buscar a Escritura. Nós devemos ler a Escritura, ouvir a Escritura sendo pregada, sendo explicada. E nós precisamos de exposição bíblica na igreja. Porque imagine, se nós não tivéssemos estudando primeiro aos Tessalonicenses, versículo após versículo, texto após texto, talvez eu não escolheria esse texto para pregar depois de um dia de batismo, de alegria, falar de morte. Quando a gente estuda a Bíblia dessa forma, a gente lida com temas que não gosta muito. Mas Deus vai nos ensinando. Vocês precisam saber disso, disso, disso. Mas eu nem fazia essa pergunta. Deus fala, mas você precisava saber, mesmo não fazendo a pergunta. Por isso que você precisa estudar a Bíblia assim, sequencialmente. Nós precisamos de pregações assim na igreja, para que a gente não fique ignorante. Por que nós precisamos de informações assim? Paulo diz no versículo 13 ainda, para que vocês não fiquem tristes como os demais. Os demais quem? Que não têm esperança. Os crentes em Tessalônica viviam numa cultura que era influenciada pela filosofia grega. E essa filosofia cultivava basicamente duas crenças principais sobre a morte. A primeira crença é que o corpo, isso aqui que você vê, o mundo físico, as coisas que a gente toca, tudo isso aqui é ruim. Isso aqui se corrompe, isso aqui é sujo, assim, não é perfeito. O perfeito são apenas as coisas que nós não vemos. O ambiente espiritual, as ideias, a mente, isso a gente não vê. Então os filósofos gregos defendiam que não importava o que você fazia com o seu corpo. Não importava se você vivia uma vida de imoralidade, de bebedeira, de orgias. Isso aqui tanto faz. O que importa é o que você está fazendo com o seu intelecto, com a espiritualidade. Tem gente pensando assim também hoje em dia, não tem? Para eles era, na verdade, assim, morrer era uma libertação. Porque essa carne, essa matéria aqui nos aprisiona. E nesse sentido, os epicureus diziam algo que Paulo diz lá em 1 Coríntios, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, assim, sabe para que serve esse corpo? Só para prazer mesmo. Não interessa se é imoral ou não. O melhor da existência ainda está por vir, é o plano espiritual, quando a gente for liberto dessa carne. E nunca mais vai ver corpo na vida ou na eternidade. Essa era a primeira crença, de que o corpo era mau, só o espírito era bom. E morrer era uma libertação desse corpo. Isso é o que eles acreditavam, não quer dizer que é Bíblia, tá? Paulo vai corrigir isso aqui. Mas tinha uma segunda crença, muito popular, que apesar da morte ser esse libertar da matéria, ainda assim a gente não tinha como ter certeza do que nos aguardava do outro lado. Então era meio que assim, é melhor morrer, mas e depois? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém podia afirmar o que acontecia com quem morria.
Então, assim, era uma vida, e hoje ainda é, de pessimismo. Ninguém consegue realmente afirmar, vai ficar tudo bem. Foi para um lugar melhor. Está em paz, está descansando. Quem garante? Você garante? Você tem certeza que eu posso confiar no que você está dizendo? Bom, ninguém sabia. Ninguém conseguia dizer isso com certeza. Era uma vida de dúvida e de desesperança. E desespero. Tanto é que era comum, quando você andava pelos cemitérios pagãos, encontrar a seguinte inscrição assim nas lápides: eu não existia, vim a existir, eu não existo mais. Não tinha esperança. Depois da morte só havia trevas, escuridão e uma multidão de incertezas. O que acontece após a morte? Ninguém sabia. E é nesse contexto que Paulo está escrevendo esse texto. E além de tudo isso, talvez a pergunta principal dos Tessalonicenses nesse contexto era: se Jesus vai voltar, como nós cantamos aqui, e Paulo pregou isso para a gente, e Jesus vai nos encontrar vivos nesse mundo, eles acreditavam nisso, o que vai acontecer com aqueles que já morreram? Se os mortos deixam de existir, se não há mais nada, se eles são aniquilados quando morrem, nós não vamos mais vê-los. Eles não vão participar da glória junto conosco? E se eu morrer antes de Jesus voltar? Eu vou ser esquecido no túmulo? E o céu vai ser só para aqueles que ainda estão vivos? Essa era a pergunta dos Tessalonicenses. E é isso que Paulo quer responder aqui. É claro que a morte e o luto produz tristeza. Produz sim. Se você já vivenciou um caso de perda de alguém que você amava, você sabe o que é isso. É um buraco que fica na alma, assim, uma ausência, que nada preenche a não ser o consolo de Deus. É uma ferida que é aberta. Depois Deus vai cicatrizando, mas dói. Perder alguém produz tristeza. Mas além dessa dor emocional que é comum a todos nós, por conta da partida, da ausência, não vou mais ver essa pessoa aqui nesse mundo. Mas há pessoas que sofrem ainda mais. Pessoas que sofrem por causa da dor espiritual. Não que as pessoas não tenham suas crenças, as pessoas têm suas crenças. Elas acreditam, até o ateu acredita em alguma coisa. Acredita que não existe Deus. Ele sustenta isso com base numa fé. Todo mundo acredita em alguma coisa. E naquela época eles acreditavam em algum Deus. Na época da escrita dessa carta, os romanos acreditavam em vários deuses. Cada deus oferecia um tipo diferente de vida pós-morte. Mas ao invés o fato de você ter várias opções, hoje em dia também tem um monte de opção, né? Você pode crer no que você quiser. Abre o Google aí, procura crença de vida pós-morte. Você vai achar um monte. Pluralidade de destinos eternos. Ok, mas ao contrário disso trazer consolo, na verdade isso causa ainda mais desespero. Como assim causa mais desespero? Não é mais fácil? Você tem um monte de opção, eu escolho uma e estou seguro. Tá bom, ok, você escolheu uma opção, você crê em alguma coisa, mas como é que você sabe qual crença é a verdadeira? Se há tantas opções, qual que é a verdadeira? Será que tem uma verdadeira? Porque você vai gastar sua vida e vai confiar a tua eternidade em uma crença que talvez seja falsa. E aí, vale a pena? Como saber? Como ter certeza que de fato as pessoas vão para um lugar melhor? É por isso que os velórios pagãos, tanto daquela época quanto hoje em dia, eles são marcados em sua maioria por um desespero generalizado. Você já foi num velório assim? É um desespero, assim, é escândalo. É gente pulando aos pés do caixão. Não! É uma gritaria. Gente, a gente passando a mão no cadáver. Isso é a coisa mais horrorosa que você pode fazer. Porque aquilo ali... Nossa, eu quase derrubei o piano. Rafael vai jogar a Bíblia em mim aqui. Você não pode encostar num cadáver. Bactéria, doença. E as pessoas vão lá e beijam. Não, não vá. E é aquele escândalo, é uma inconformidade. Eu não aceito isso. É um monte de dúvida, é um monte de incerteza. E isso é a descrição de um mundo sem esperança. Mas isso não precisa acontecer com aqueles que creem em Jesus.
É por isso que Paulo está escrevendo esse texto. Eu escrevo para que vocês não sejam e fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. A tristeza é normal, mas aquele tipo de tristeza desesperadora vocês não precisam ter. Aqui tem uma lição para nós. Quem encara a morte com tristeza desesperadora é porque não tem esperança. Foi o que ele disse nesse texto. Mesmo que essa pessoa seja cheia de crenças, ela não pode ter certeza se o que ela acredita é verdade ou não. Portanto, se você se enquadra nesse grupo de pessoas, esses demais que Paulo disse, que mesmo crendo não tem certeza sobre o destino pós-morte, o convite para você nessa noite é: venha até Jesus com fé. Venha aos pés de Jesus, porque só nele nós podemos encontrar firme convicção do que vai acontecer após a morte. Só nele a gente encontra a verdade. E se te resta dúvidas ainda, basta comparar velórios de descrentes com velórios de crentes. Porque você já foi em velório de crente verdadeiro? Experimente. Vamos orar para Deus levar alguém? Não vamos orar não. Quero que todo mundo fique aqui. Mas se acontecer, você vai ver a diferença. Gritante. Há tristeza lá, sim. Mas também a certeza. A convicção. Segurança eterna. Que esperança é essa, Paulo? Versículo 14, ele começa a descrever. Ele faz uma comparação no versículo 14. Olha o que diz o 14. Ele diz: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Crê que Jesus morreu e ressuscitou? Se nós cremos no Evangelho, se nós cremos na obra de Jesus para nos salvar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, assim também nós devemos crer, continua o versículo 14, que Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Quando Paulo diz isso aqui, ele está afirmando pelo menos 3 coisas para nós. A primeira é que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fará Jesus voltar a esse mundo. Para Paulo e os seus companheiros, isso era uma certeza, não era assim, talvez ele vai trazer Jesus de volta. Não, ele diz, ele vai trazer. Do mesmo jeito que Jesus morreu e ressuscitou, Deus vai trazê-lo de volta. E essa deve ser uma certeza para mim e para você, baseada no passado. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Então, Paulo está dizendo, essa é uma garantia. Garantia de que no futuro, Deus também fará Jesus voltar. O próprio Deus vai cumprir isso. Agora pense no seguinte. Desde a queda ao pecado de Adão, até passando pela promessa do Messias, do Salvador, quanto tempo demorou para Jesus vir a esse mundo? Para aqueles que estudam a Bíblia cronologicamente, dá mais ou menos uns 6.000 anos. Desde a queda até a vinda de Cristo. No mínimo 6.000 anos, desde Gênesis até Malaquias. Mesmo demorando tanto, Deus cumpriu o que prometeu. Sim ou não? Pelo menos 6.000 anos. Agora, quanto tempo se passou desde que Jesus morreu e ressuscitou? Você é bom em matemática? 2.024 anos, mais ou menos. 2.000 anos, mais ou menos. Será que a promessa vai falhar? Certamente não vai. Jesus pode voltar hoje, mas Jesus também pode demorar mais algumas centenas de anos, mais alguns milhares de anos. Mas uma coisa é certa: se ele morreu e ressuscitou, ele vai voltar. Deus vai trazê-lo de volta. E essa é a primeira afirmação de Paulo, e nisso nós podemos confiar. Segunda afirmação de Paulo: os que morreram, crentes em Jesus, já estão com ele. Porque perceba o detalhe no versículo 14, Paulo diz: Deus trará na companhia ou juntamente com ele os que dormem. Sabe o que isso significa? Que quem morre crendo em Cristo já está com Cristo. Quem morre crendo em Jesus já está com Jesus. É claro, ainda falta um corpo. É bem provável que esteja em espírito. Certamente está.
Mesmo que o corpo tenha sido enterrado nessa terra. A gente viu ele sendo sepultado aqui. Mas desde o Gênesis, Deus disse, o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. E esse espírito, segundo o texto, está com Cristo. Ou seja, quem morreu crendo em Jesus está melhor do que eu e você. Está muito melhor. Está com Cristo já. Isso vai de encontro com uma famosa heresia daquela época e defendida, ou melhor, uma heresia que foi criada ao longo do tempo, aí, defendida por alguns círculos religiosos e pseudo-cristãos. Gente que se diz cristã, mas na essência não é cristã. A gente gosta das músicas deles, eles gostam de guardar o sábado. É uma heresia o que eles defendem. A heresia é chamada de sono da alma. Já ouviu falar? O que o sono da alma afirma? A heresia de que após a morte nós dormimos, apagamos até Jesus voltar. Então assim, você esquece de tudo, fica lá enterrado. E o meu espírito fica lá também. Está dormindo, sonífero assim, até que Jesus volte. Nada disso. Segundo Paulo, os que dormem com Cristo, em Cristo, crendo em Jesus, já estão com Jesus. Eles vão voltar com Jesus, porque estão com Jesus lá. Gente, isso traz esperança para a gente, não traz? Traz consolo, traz descanso. Porque se você crer em Jesus, mesmo que você sofra um acidente voltando para casa hoje, uma parada cardíaca, mesmo que você ao dormir faleça, no momento em que seus olhos se fecham para esse mundo, eles acordam, se abrem para a eternidade. Você está com Cristo. Isso traz segurança para a gente. E isso vale não só para a gente que crê em Jesus, mas para todos os que creem em Jesus. É verdade para o teu irmão que está do teu lado, é verdade para aquele que vai crer ainda, é verdade para aquele que creu e já morreu. Mas fica um alerta aqui. Nós devemos dizer isso às pessoas que mais amamos. Porque se elas não crerem em Jesus, não é para encontrar com Ele que elas vão. Elas vão para um outro lugar. Elas vão para longe de Deus, longe de Cristo. Elas vão para o inferno. Gente, anunciar isso para as pessoas que nós amamos tem que ser a nossa missão de vida. O que teu filho mais precisa não é carreira. O que teu filho mais precisa não é do bom e do melhor. O que teu filho mais precisa não é ser um engenheiro, ir para a Lua, conseguir pisar em Marte, não é isso que ele precisa não. Ter sucesso nesse mundo, o que ele precisa é quando morrer, estar com Cristo. É isso que interessa no final das contas. Porque essa vida passa, é um sopro. Isso é a vida. O nosso trabalho é dizer isso para os nossos filhos, dizer isso para o nosso cônjuge, se ele não crê em Jesus ainda, dizer isso para os nossos amigos, dizer isso para o seu namorado e para a tua namorada, se ele ainda não crê em Jesus. Lembra do testemunho do Guilherme aqui, semana passada? Comecei a namorar com a Raíssa, isso aqui vai ficar gravado, depois ele fala, poxa, você me citou no sermão, né? Ainda bem que ele não está aqui, posso falar mal dele. Comecei a namorar com a Raíssa. E aí eu me dei conta de que eu estava indo para o inferno quando ela disse, eu não conheço Jesus. E ele cresceu na igreja, ouvindo o evangelho, achando que era crente, mas não era. E ele percebeu, eu também não conheço Jesus. Eu preciso de Jesus. E pregou Jesus para ela também. E aí os dois se converteram. Foram batizados ontem. Terceira afirmação de Paulo nesse versículo 14 é que os que morreram crendo em Cristo serão trazidos de volta com Ele. Eles não só estão com Cristo, mas Paulo disse, Deus vai trazer Jesus e vai trazer também essa turma que morreu. Se nós cremos em Jesus, mesmo que morramos, um dia nós vamos voltar a esse mundo, junto com Jesus. Isso aqui é uma lembrança que a gente tem que cultivar na nossa vida. O Evangelho, a fé cristã, vai além das coisas dessa vida. Crer em Jesus vai além das bênçãos terrenas.
Crer em Jesus garante vida eterna ao lado de Cristo. Nós vamos participar de tudo que Deus prometeu na Bíblia. Tudo o que diz respeito a Jesus, nós vamos participar disso. Portanto, não busque Jesus apenas por coisas terrenas. Se você está aqui porque você está doente, se você está aqui porque você queria ter um emprego melhor, você quer uma bênção na sua vida, tudo bem, você pode procurar Deus por essas coisas, e Ele pode até te dar essas coisas. Uma cura. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é poder voltar com Ele e participar do novo céu e da nova terra. Isso é que importa. Qual a primeira certeza que só o discípulo de Jesus tem a respeito da morte? Por crermos em Jesus, temos esperança diante da morte. Amém? Segunda certeza, está nos versículos 15 a 17. Quando Jesus voltar, viveremos para sempre com Ele. Quando Jesus voltar, viveremos para sempre com Ele. Olha o que dizem os versículos 15 até 17. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você reparou nesses versículos que eu li, por 4 vezes Paulo se referiu a Jesus como Senhor. Reparou isso? O termo aqui, grego, traduzido por Senhor, é Kyrios. Por que isso é importante? Porque naquela época esse termo só era utilizado para se referir a uma pessoa em especial: o imperador romano, César. César era Kyrios. Só César era Senhor. Só o imperador é Senhor. Não havia outro rei. Não havia outro soberano sobre o mundo. Bom, os romanos estavam errados. De acordo com o Evangelho, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, de todas as coisas, decidiu entregar o governo de tudo que ele fez a um outro rei, não a César. Quem é César? A gente não conhece, né? Morreu. Todos os que assumiram a coroa no Império Romano morreram. Deus passou a coroa, o trono do universo, da história, de toda a criação, para um que vive eternamente. Diante de quem César não passava de uma formiguinha insignificante, Deus passou o governo da criação para o seu Filho Jesus Cristo. Jesus é Rei. Jesus é Kyrios. Jesus é Senhor. Após a sua morte e ressurreição, Deus de fato já concedeu a Jesus o reinado sobre toda a criação. Hoje Jesus já está sentado sobre o trono do universo, à direita de Deus Pai. Jesus já está soberanamente governando o mundo, imponente, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vê essa linguagem. Os cristãos entendiam isso pela fé, de que Jesus já está sentado no trono da história, de toda a criação. Jesus só é Senhor. Só Jesus é Rei dos reis. Só Jesus é o Senhor dos senhores. E é pensando nisso que Paulo lança a mão de uma imagem muito comum para quem vivia naquela época. De vez em quando César, o Senhor em letra minúscula, né? O César, o grande imperador romano, ele saía de Roma. E ele ia visitar as províncias dele. César era o imperador. Hoje, se o prefeito aparece em algum lugar, as pessoas já abrem caminho, né? O prefeito está chegando. Imagina o imperador do Império Romano. Então César ia visitar uma província, uma colônia romana. O que acontecia nesse dia?
César vinha de Roma com a sua comitiva, com seu exército, seus generais de guerra, e eles vinham marchando à frente e César atrás. E quando César chegava aos portões da cidade, toda a cidade saía e ia receber César. E eles saudavam, Ave César. E eles se encontravam com César e com a sua comitiva, e então acompanhavam César a visita pelas ruas daquela colônia. Imagina essa cena. A essa visita de César a uma colônia romana, dava-se o nome de parousia. Parousia significa, é um termo grego que significa vinda, visita. Quando é que vai ser a parousia de César? Quando César vai aparecer aqui em Atibaia, nós vamos estar preparados. Nesse dia todo mundo vai até a Fernão Dias receber lá ele. Ai, se você não for, a gente te dá um jeito de te ajudar aí, porque a gente tem que encontrar com César, senão, ó, pescoço cortado. E quando ele vier, nós vamos apresentar o bairro do Jardim Imperial para ele, como nós estamos cuidando daquilo que é dele. Essa era a parousia de César. Bom, por que eu disse tudo isso? Porque Paulo e seus companheiros no versículo 15 afirmam, em nome do verdadeiro Senhor da história, em nome do Senhor, não de César, o Senhor Jesus, nós, os vivos, os que ficarmos até a parousia, até a vinda, visitação do verdadeiro Senhor, não César, mas Jesus, de modo nenhum precederemos os que dormem. De modo nenhum teremos algum tipo de vantagem ou preferência em relação àqueles que já morreram, crendo em Jesus. O que Paulo está dizendo no versículo 15? Bom, umas 3 ou 4 coisinhas aqui. A primeira é que Jesus visitará esse mundo mais uma vez. Jesus sim visitará esse mundo mais uma vez, como César fazia nas suas colônias romanas. Por mais que as pessoas ao redor não acreditem, Deus garante que isso vai acontecer. A pergunta é, você está preparado para essa visitação? Tem certeza? Jesus vai voltar. A segunda implicação do que Paulo está dizendo no versículo 15 é que Jesus pode voltar a qualquer momento. É nisso que Paulo e os seus companheiros acreditavam, que Jesus voltaria enquanto eles estivessem vivos. Você reparou que ele disse? Nós, os que estivermos vivos. Eles acreditavam que Jesus iria voltar ali no primeiro século. Enquanto Paulo está escrevendo essa carta, provavelmente na década de 50, 40, 50, Jesus vai voltar. Enquanto estamos vivos. É por isso que a vida cristã daquele povo era levada a sério. Porque eles realmente acreditavam. Como disseram no passado, os teólogos do passado diziam assim, os crentes do Novo Testamento viviam como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Você consegue viver dessa forma? Como se Jesus tivesse morrido no sábado, ontem, ressuscitado hoje pela manhã e fosse voltar segunda-feira? Se você realmente acreditar nisso, isso vai mudar a sua vida, não vai mudar? Você vai começar a priorizar as coisas que realmente importam na sua vida. É assim que Paulo e seus companheiros viviam. A pergunta é, nós estamos crendo dessa forma? Nós vivemos com essa consciência, com essa expectativa? Como se Jesus pudesse nos visitar a qualquer momento? Nós vivemos em santidade, em obediência, esperando, preparando as ruas para que Ele visite. Será que desejamos isso? Ou será que se Jesus voltar, vai pegar a gente de surpresa? Ele chegou, não deu tempo de me preparar. Deu tempo sim, você que não deu atenção. Ou talvez para alguns o retorno de Jesus vai ser um estorvo. Está me atrapalhando, eu não casei ainda, eu não tive filhos, eu não fui para a faculdade, espera mais 50 anos, na próxima geração o senhor vem. Não, Jesus não vai estragar os nossos planos, não. Se ele voltar antes do casamento do Gustavo e da Kelly, é bênção. A gente vai celebrar um outro casamento, Cristo e a sua noiva, a igreja.
Terceira implicação do que Paulo diz no versículo 15, quando Jesus voltar, haverá crentes vivos na terra. Em outras palavras, porque Paulo diz, nós, os que estivermos vivos, ele acreditava, mas morreu, Jesus não voltou ainda, mas nós podemos continuar acreditando, porque ele vai voltar. Haverá crente vivo na terra. Isso significa que em qualquer momento da história haverá igreja no mundo. Sempre haverá igreja, sempre haverá povo de Jesus nesse mundo. Por mais que Satanás ou o pecado tentem destruir a igreja. Mesmo que prédios como esse, templos religiosos, sejam fechados por governos, por autoridades, mesmo que crentes sejam perseguidos, oprimidos, torturados, mortos porque creem em Jesus, por regimes governamentais que se colocam contra Jesus Cristo, mesmo que falsos crentes e falsos mestres surjam no meio da igreja com heresia, tentando dividir a igreja, mesmo que isso aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sempre haverá povo de Deus, a igreja nunca vai deixar de existir, a igreja nunca vai deixar de ser a coluna e o alicerce da verdade, nunca vai deixar de levantar a bandeira de Cristo, a luz nas trevas desse mundo. A igreja vai sempre existir, mesmo que as trevas tentem abafá-la. Talvez eu e você morramos antes, talvez essa igreja feche, mas haverá a igreja de Jesus, sempre haverá, sempre. Até o retorno de Cristo, sempre haverá povo de Deus na terra. Então vale a pena viver pelo Evangelho. E vale a pena morrer pelo Evangelho se necessário for, porque isso é garantia de sucesso. No final nós estamos do lado que vence, não do lado que perde. Há uma quarta implicação do que Paulo disse no versículo 15, que o que vai acontecer com os crentes em Jesus nesse dia, vai acontecer com todos ao mesmo tempo. Paulo diz, de modo nenhum os que morreram vão ser esquecidos, não. Vai acontecer com todo mundo ao mesmo tempo. Não vai ser um evento isolado, não vai ser um evento escondido, pequeno, tipo assim, Jesus vai voltar e aí a gente nem vai perceber, né? Voltou? Não sei. Vai saber, como é que a gente sabe? Não. Paulo está dizendo, vai ser um retorno cósmico. Nós vamos nos encontrar com todo o povo de Deus nos ares. Gente que morreu de todas as eras. Nós vamos nos encontrar com eles e vai acontecer com todo mundo junto. Como é que vai ser esse retorno de Cristo? Bom, segundo Paulo, vai ser marcado por uma sequência de 4 eventos que marcam a parousia, marcam a vinda de Cristo, a visita dele. Versículos 16 e 17 mostram esses 4 eventos. O primeiro evento está no início do versículo 16. Paulo diz, o Senhor mesmo descerá dos céus. Esse é o primeiro evento. Detalhe, ele disse o Senhor mesmo. Não vai ser outro, não. Não vai ser uma reencarnação. Tem um cara nos Estados Unidos aí, que ele sentou num trono, e ele disse que ele é a encarnação de Jesus. Ele é o rei. E o povo adora ele como se ele fosse a encarnação mesmo de Jesus. Não, não vai ser assim não. Paulo diz, o Senhor mesmo, aquele que encarnou, aquele que viveu entre os homens, aquele que morreu naquela cruz, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que ascendeu aos céus, como os homens, os discípulos viram ele subir, como disseram os anjos em Atos 1. Assim mesmo eles o verão voltar. O Senhor mesmo. Não vai ter homem de recado não, vai ser Jesus mesmo. Como é que a gente sabe que isso vai estar acontecendo? Bom, Paulo no versículo 16 dá 3 sinais que vão indicar o Senhor mesmo vindo. Primeiro sinal, o Senhor Jesus dará a sua palavra de ordem, diz o versículo 16. Aqui a palavra era usada na época para se referir à voz de comando de um rei. Ou seja, não vão ser homens que vão dar início a esse retorno. Tem gente que fala, vamos pregar o evangelho, porque quando a gente pregar o evangelho, aí a gente autoriza Jesus a voltar. Não. Também não vão ser os anjos que vão dizer, Jesus, eu acho que está na hora, hein? O senhor tem que voltar. Também não vão ser os demônios. Paulo diz, o próprio Jesus é quem vai dar início a esse retorno. Vai ser uma voz de comando. Chegou a hora. Segundo sinal, a voz do arcanjo será
ouvida. A palavra arcanjo só aparece mais uma vez no Novo Testamento, em Judas, versículo 9, se referindo a Miguel, como o arcanjo. No Antigo Testamento, Miguel é identificado como o comandante do exército do Senhor. Provavelmente Miguel seja um dos chefes dos anjos aí. A voz do Miguel, do arcanjo, vai ser ouvida. O general dos exércitos do Senhor. Terceiro sinal, a trombeta de Deus será ressoada, tocada. Os mensageiros de César, quando ele visitava uma província, tocavam suas trombetas para anunciar que César estava chegando, para o pessoal ficar acordado, sair. Paulo está dizendo, Deus também vai deixar claro para todo mundo que o imperador chegou. Chegou o dia, chegou o momento do retorno do meu rei, o meu filho está chegando. Sabe o que significa? Significa que o retorno de Cristo não vai ser algo escondido, não vai ser algo secreto. Todos, no mundo inteiro, vão perceber, ressoada a trombeta de Deus. O meu filho está voltando. O Senhor da história está chegando. Esse vai ser o primeiro evento. O Senhor mesmo descerá dos céus. A parousia, a vinda do Senhor, Ele estará descendo dos céus. Segundo evento, que marca esse dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão. O versículo 16 continua. Que mortos em Cristo? Bom, aqueles que Paulo disse no versículo 14. Aqueles que durante a sua vida creram em Jesus e já estavam com Jesus no céu após morrerem. Se hoje nos céus eles estão separados dos seus corpos, porque os corpos ficaram aqui, a gente enterrou, teve gente que caiu de avião. Ou explodiu. Não sobrou nem uma migalha do corpo. O que vai acontecer com essa pessoa? Bom, mesmo que o corpo esteja enterrado ou tenha sumido, aquele espírito e esse corpo serão unidos novamente. Mesmo que a carne já tenha apodrecido. Mas na verdade vai ser um novo corpo. Um perfeito corpo. O que indica que, diferente da filosofia grega, das crenças pagãs, atuais também, na eternidade nós vamos viver um mundo físico, sim. Porque nós teremos um corpo físico. Para que serve um corpo físico num lugar onde não é físico? Sim, haverá novo céu e nova terra. Nós pisaremos no chão, nós encostaremos nas coisas, nós falaremos com as pessoas. Para isso precisamos de um corpo. E nós vamos receber um corpo. Um corpo glorificado, sem pecado, sem doença, sem morte. Gente, isso aqui é para animar a gente. Sabe o esporão que está doendo aí? Sua cabeça está latejando agora? Kathleen, a coluna, né, fez a cirurgia, está andando devagar. Um dia essas dores, essas limitações vão ter fim. Um dia nós vamos receber um novo corpo. Mas o versículo 16 termina com uma palavrinha. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui o pessoal faz muita confusão com essa palavrinha primeiro. Uma palavrinha dá tanto problema na teologia. Será que haverá uma segunda ressurreição? Porque ele falou primeiro. Será que vai ter uma segunda? Uma terceira? Algumas correntes teológicas defendem isso. Bom, olha, eu sinto informar, mas de acordo com a gramática não é isso, tá? Só gramática, não vou nem entrar em assunto teológico, só gramática. Pela forma com que Paulo está escrevendo aqui, o versículo 16 ele fala primeiro. Como é que começa o versículo 17? Depois, nós, os vivos. Paulo está comparando no versículo 16 os que morreram, no versículo 17 os que estão vivos. Então é primeiro relacionado aos vivos. Em outras palavras, literalmente o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: em primeiro lugar, antes de Deus lidar conosco, os vivos, Deus vai lidar com os que morreram. Primeiro, Ele vai ressuscitá-los. Então, vai tratar com a gente que está vivo. Gramática, gente, só isso. No português a gente resolve esse negócio. Terceiro evento que marca a visita de Cristo. Os vivos se encontrarão com Ele nos ares. Ou melhor, com eles, os mortos que ressuscitaram. O versículo 17 começa com isso. Os crentes que morreram ressuscitam. Paulo diz, nós, os crentes que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao mesmo tempo, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Bom, de novo a gente tem uma palavrinha aí que causa divisão no meio teológico. O que será que isso significa? Agora, de novo, eu vou frustrar toda a sua infância.
Será que isso significa que nós vamos sumir do nada? Eu vou sumir da minha casa, do meu trabalho, dirigindo o carro, vou sumir. No avião, vai ter um piloto lá, pilotando o avião. Ele some. O que vai acontecer com o avião? E as pessoas que não sumirem? Vamos deixar só as roupas do corpo para trás. Vai ficar só isso aqui. E vai cair. Sabe quem defendeu bastante isso aí? Um livro que depois deu origem a um filme chamado Deixados para Trás. Já ouviu falar? Ah, isso inspirou tantos vídeos de YouTube. E assim, tem uma geração de crente que segue essa corrente. E até inspirou novela da Record. Será que Paulo está falando de um arrebatamento secreto? Sinto informar, mas esse texto não dá base bíblica para isso, não. Por mais impressionante, impactante que essa imagem seja para você evangelizar, né? Se você não crê em Jesus, vai todo mundo sumir, você vai ficar, hein? É legal a ideia, mas não é bíblica. Porque, na verdade, essa interpretação é fruto de uma má compreensão da palavra arrebatar, que Paulo usa aqui. O pessoal cria toda essa doutrina por causa dessa palavrinha que Paulo usa. E essa palavrinha arrebatar não significa sumir, não. De onde foi que tiraram o que significa sumir? Não. Essa palavra, toda vez que é usada no Novo Testamento, principalmente por Paulo, nas cartas que ele escreve, é usada para se referir a alguém que é tirado de um lugar para o outro. Eu vou arrebatar esse banquinho daqui, ó. Arrebatei. Eu tirei ele de lá e trouxe para cá. Eu levei ele de lá para cá. É assim que essa palavra é traduzida em todos os contextos do Novo Testamento. Por que é que agora, só nesse versículo, Paulo diria, sumiu? Não. Arrebatar é tirar e levar para outro lugar. A tradução literal desse versículo talvez seria assim: depois que os crentes que morrerem ressuscitarem, todos nós, vivos e mortos, eu que vou ficar vivo com aquele que morreu, mas ressuscitou, eu vou vê-lo, e nós seremos levados, conduzidos até o encontro com o Senhor nos ares. Como era o encontro dos cidadãos de uma província romana quando César chegava. Eles iam todos juntos à entrada do portão da cidade. É só isso que Paulo está dizendo aqui. Por que a gente complica tanto? Quarto evento que marcará o retorno de Cristo. Final do versículo 17. O povo de Deus estará para sempre com o Senhor. Aqui tem uma boa definição de vida eterna. Paulo diz no final do versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto nos dá duas certezas. Quem crê em Jesus hoje, viverá com Jesus para sempre. Mas o inverso também é verdade. E essa é a segunda certeza. Quem rejeita Jesus hoje, vai viver longe de Jesus por toda a eternidade, no fogo do inferno. De qual lado você vai estar? Você tem certeza? Pense bem sobre esse assunto, porque disso depende toda a sua eternidade. Creia em Jesus o quanto antes. Se você não crê ainda, você não sabe quando vai ser o nosso último suspiro. Você não sabe quando a trombeta vai tocar. É agora. A segunda certeza que só o discípulo de Jesus tem em relação à morte é que quando Jesus voltar, viveremos para sempre com Ele. Nós vamos concluir com o versículo 18. Porque o 18 é a conclusão de Paulo. E tinha que ser a conclusão desse sermão também. O que diz Paulo no versículo 18? Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Queridos, é claro que Paulo não está fazendo aqui nesse texto um tratado teológico sobre os eventos, todos eles, que vão marcar o retorno de Cristo.
falta coisa aqui. Você provavelmente está coçando a cabeça aqui, está olhando suas anotações. Não, peraí, está faltando o anticristo. Onde entra o anticristo nessa jogada? Ou talvez você está pensando, está faltando o juízo final? E o juízo final não vai ter? Está faltando a condenação ao inferno? O texto não falou disso. Está faltando a nova criação, a nova Jerusalém? Tem coisa faltando nesse texto, não tem? É lógico que tem. Porque a intenção de Paulo não era dizer, deixa eu contar aqui, tintim por tintim, o que vai acontecer quando Jesus voltar. Não! Apocalipse faz isso com mais detalhes. Mas a intenção de Paulo, lembra qual pergunta ele está respondendo? A pergunta é, como crentes em Jesus devem lidar com a morte? A morte dos meus irmãos queridos, a minha própria morte, tendo duas certezas. Por crer em Jesus, nós podemos ter esperança diante da morte. E a segunda certeza, quando Jesus voltar, viveremos para sempre com Ele. Creia nessas duas coisas e está bom. E o que a gente faz com essas duas certezas? Bom, alguns sabem o que fazem com essas duas certezas? Eles guardam para si. Eu vou armazenar tudo isso aqui no meu HD, no meu cérebro. Eu vou colocar naquela caixinha ou naquela pasta que diz informações quanto ao futuro. 3 pontinhos. E aí tudo que eu recebi desse texto eu vou jogar para lá. Quando nós tivermos um debate teológico na igreja, ou quando aquele irmão da outra denominação se levantar e falar que vai ser assim, eu vou pegar essa caixinha, essa pasta, vou abrir, vou jogar na frente dele, vou falar, deixa eu te dar um monte de argumento teológico para defender a minha posição escatológica. E aí vai para debate na internet, vai para debate com o irmão, divide família por causa disso, divide igreja por causa disso. Eu fico imaginando Paulo olhando para a igreja fazendo isso. Não, vocês não entenderam. Eu não escrevi isso para dividir igreja. Eu não escrevi isso para vocês brigarem. É o contrário. Eu escrevi isso para produzir crescimento na igreja. Eu escrevi isso para que vocês fossem santificados, edificados. Escatologia, que é o estudo das últimas coisas, nunca foi tratado na Bíblia como apenas uma doutrina teológica para debates, ou para satisfazer a nossa curiosidade, porque tem gente que tem uma curiosidade danada sobre as últimas coisas, né? Tem curiosidade nenhuma sobre a sua vida cristã, né? Assim, de largar pecado, de discipular os filhos, de evangelizar, de ter uma vida de santidade. Mas escatologia, ó, sabe tudo. Sabe do final, mas não trabalha o meio, né? Não é para satisfazer curiosidade, não é para a gente ficar brigando com os outros. Não. Escatologia serve para edificar a igreja. E é por isso que Paulo termina o versículo 18 dizendo, ou começa o versículo 18 dizendo, portanto, pois. Essa palavrinha, toda vez que você vê ela na Bíblia, ela está concluindo um assunto. Portanto, qual que é a conclusão de Paulo? Consolem uns aos outros com estas palavras. O que é que eu faço com o retorno de Cristo? O que é que eu faço com essa informação? O que isso deve produzir em mim? Consolo e em nós, consolo mútuo. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É isso que Deus espera que nós façamos. Você lembra o que significa consolo na Bíblia? É a tradução de um termo grego que significa chamar alguém para perto. Aí você chama essa pessoa para perto, você se coloca ao lado dela em amor, para exortar ela. Dizer, meu irmão, você está acreditando numa coisa que é errada, a Bíblia diz outra coisa, mas eu não estou aqui só para te dar uma cajadada, eu não estou aqui para te ferir, eu estou aqui para te ajudar, eu estou interessado no teu crescimento. Então, irmão, está errado, deixa eu te mostrar o que é certo, deixa eu te consolar, porque talvez você fique triste, você se arrependa e chore, e agora eu vou te encorajar. Consolo significa tudo isso. Agora a gente levanta e continua caminhando, meu irmão. Que bênção, você ouviu. Isso é consolo. É isso que Deus espera que a gente faça uns com os outros diante desse texto e com esse texto. Especialmente nos momentos de tristeza e de luto. Detalhe, o texto está apontando para todos. Todos os crentes em Jesus devem se consolar com essas palavras. Eu queria finalizar essa mensagem com 3 aplicações finais. Diante do versículo 18. A primeira aplicação é que nós não devemos delegar essa tarefa apenas aos pastores e líderes.
Sim, os pastores e líderes devem se aproximar dos que sofrem. É parte do papel deles. Eles devem estar no velório. Eles devem estar num leito de hospital. Sim, eles devem estar perto dos enlutados e consolar essas pessoas. Mas todos nós também. Paulo está escrevendo essa carta não é para o pastor em Tessalônica, ele está escrevendo essa carta para a igreja em Tessalônica. Todos vocês devem consolar uns aos outros com estas palavras. É tarefa de cada crente. Você que está ouvindo aqui hoje, Paulo está dizendo isso para você. Console os outros com estas palavras. Não espere que o seu pastor faça isso. Se ele não está fazendo, exorta ele. Mas se você não está fazendo, você merece exortação também. Porque esse é seu trabalho também. Deus não mandou que só pastores consolassem o rebanho, mas que todo o rebanho se consolasse mutuamente, inclusive consolasse os seus pastores, inclusive consolasse os seus líderes. Porque muitas vezes a igreja espera consolo, mas não está disposta a oferecer consolo. Todos nós precisamos de exortação e encorajamento, todos nós. Consolem-se. Essa é a primeira aplicação, todos nós devemos fazer isso. Segunda aplicação, nós devemos consolar outros irmãos e não só receber consolo. Sim, esse texto está dando uma ordem para que outros me consolem. E talvez aqui você está muito animado a ler esse texto. Sim, quando eu precisar de consolo, eu vou ser consolado. Essa igreja tem que me consolar. Mas o texto também está dizendo outra coisa. Você também tem que consolar as pessoas quando elas precisarem. Aí o calo aperta, né? É muito comum ver crente melindroso, crente maldizente, que simplesmente se queixa de não ter sido visitado, de não ter sido procurado, de não ter sido consolado quando sofria, mas que não moveram e não movem um dedo para sequer tentar descobrir se o outro está sofrendo. Quanto mais ir até o outro, visitar o outro, ligar para o outro, sentar do lado do outro, chorar com o outro, para consolá-lo. Ou eu estou falando mentira? Isso a gente não vê nas igrejas. Isso a gente não vê na nossa igreja. Que não seja assim conosco, queridos. Antes de querermos ser consolados, também sejamos consoladores. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. É a vontade de Deus para mim e para você, querido irmão. Terceira e última aplicação da noite. Para consolar uns aos outros, nós devemos usar as palavras de Deus. Por isso é que Paulo disse no final do versículo 18, consolem uns aos outros com estas palavras. Estas palavras, não outras palavras. Sabe o que você vai usar no momento de dor do seu irmão? Estas palavras, as palavras de Deus. Como eu disse no início, nós não fomos feitos para morrer. A morte é resultado do pecado no mundo. A morte, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte para nos conduzir ao nosso verdadeiro propósito, a vida eterna, o encontro eterno com Jesus nos céus. Mas até que esse dia chegue, e a gente está esperando isso, a gente vai cantar sobre isso. Até que esse dia chegue, nós temos de lidar com a doença. Nós temos de lidar com a debilidade física, com a morte. E nesses momentos, qual que é a nossa tendência? É não saber o que falar. Não é assim? Eu não sei o que eu vou falar para a pessoa. E aí não é só não saber o que falar, a gente também não sabe o que fazer. Eu vou lá ou não vou? Eu abraço ou não abraço? Eu choro ou não choro? Eu rio com ela ou não rio? Porque ela começou a rir. E aí eu faço o quê? A gente não sabe o que fazer. E aí o que a gente faz? A gente age com prudência, fica quietinho. É isso que a gente faz? Não. A nossa língua grande quer falar alguma coisa. Aí a gente começa a abrir a boca.
É uma tentativa legítima de consolar os outros. A gente não sabe o que fazer, a gente quer ajudar de alguma forma. Eu quero consolar essa pessoa, quero falar alguma coisa para animar ela, não sei lá o que eu posso fazer. E aí a gente começa a falar, e a gente fala um monte de coisa. E um monte de coisa que na sua maioria Deus não queria que nós falássemos. É exatamente nesse momento que a gente deveria ficar quieto ou falar o que Deus queria que a gente falasse. E a gente até fala coisas em nome de Deus. Não, Deus sabe de todas as coisas, Deus vai te dar de novo, ou Deus vai te dar outro filho no lugar desse que você perdeu. Deus vai? Onde Deus prometeu isso? Me mostra o versículo, o capítulo da Bíblia que fala isso. Não, mas você está afirmando. Você está trazendo para si essa responsabilidade, você está dizendo isso em nome de Deus. Deus não te deu esse direito de dizer algo em nome de Deus, se Ele não falou. E a gente faz falsas promessas para as pessoas. Deus vai curar o teu filho, Deus vai tirar essa pessoa do leito hoje. Quem disse? Deus não disse, você não tem direito de dizer isso. E aí se Deus não tira, se a pessoa morre, a pessoa vai ficar revoltada, não é contra você, ela vai ficar revoltada contra Deus. Ela não vai querer entrar numa igreja, mas nunca mais na vida dela. Porque para ela Deus mentiu. Mas Deus nunca mentiu, foi você que mentiu. Foi você que falou em nome de Deus, coisa que Deus nunca tinha dito. A gente fica fazendo promessa, fica fazendo frase de efeito, cita ditado popular. Qual que é o resultado? Ao invés de consolar as pessoas, que é o que a gente queria, a gente acaba machucando as pessoas. A gente agrava ainda mais a dor das pessoas. É por isso que Paulo diz, consolem uns aos outros com estas palavras. Estas palavras. É por isso que você precisa conhecer estas palavras. Conheça a Escritura, saiba, tenha certeza do que Deus fala. Se Deus não falou, fica quieto. Console com estas palavras, para então você ir até as pessoas e declarar essas palavras para as pessoas. Nada mais, nada menos. Se Deus nunca falou nada, fica quietinho. Faz igual os amigos de Jó. Senta e chora com a pessoa. Porque quando eles abriram a boca, foi aí que eles aumentaram a dor de Jó. Bom, falei bastante, mas espero que o texto tenha ficado claro para todos nós. Amém? Vamos orar, queridos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela traz esperança para nós, traz exortação também, mas traz o remédio, traz a cura, traz o perdão, traz a graça, traz o consolo, traz o encorajamento. Obrigado porque em Jesus nós temos esperança, mesmo diante do maior inimigo das nossas almas, a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela cruz de Cristo. Jesus venceu a morte e um dia dará o golpe visível para todos nós. Ela não mais existirá. Que isso traga esperança para o nosso coração, a continuarmos caminhando nessa vida, mesmo diante do sofrimento, da dor, da morte. E que isso também traga pessoas aos pés de Jesus, Senhor, porque não se sabe quando Jesus voltará. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.